mais uma noite de fortalecimento. Amém? Hoje é a sexta frase. Está? Será que nós vamos poder dizer essa frase no fim do nosso ministério, do nosso chamado? Vamos ter que suportar todo o processo. Amém? Eu gostaria que nessa noite nós nos colocássemos de pé. Nós vamos orar ao Senhor pedindo direção. Que seja uma noite de palavra e fortalecimento para a nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor possa nos direcionar, nos capacitar, através da Tua palavra, Senhor, que vidas sejam renovadas e fortalecidas, Senhor. Repreende todas as forças do mal, não deixa que ninguém se distraia, Senhor, e que nós possamos sair daqui nessa noite renovados e fortalecidos pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podemos nos assentar. Então, hoje nós vamos falar da frase, uma frase de consumação. Está consumado. Estava pensando hoje, passei o dia lendo o livro, refletindo, e o momento que Jesus, ele diz essa palavra, ali na cruz, me passou um filme, né, da trajetória dele, desde o início do seu ministério até ali, na cruz, pensando na cabeça dele, pensando em mim e o que se passava assim na cabeça dele, pensando assim, logo mais eu estarei ali como cordeiro por essas vidas, por essas pessoas. E é como nós também, pensando nos dias de hoje, ele se fez cordeiro, sacrifício para nos salvar, para nos dar a nossa salvação, por amor de nós. E nós também, no nosso chamado, durante a nossa trajetória, também fomos chamados para levar até a vida das pessoas uma palavra de salvação. E eu fiquei pensando, já pensou se nós também tivéssemos que passar pela mesma morte de cruz, como ele, mas já sabendo como seria o nosso fim? Nós iríamos chegar até esse momento, nós iríamos até o final, mas Jesus foi, por mim e por cada um de vocês que aqui estão nessa noite. Amém? Ele disse sim ao Pai, ele fala assim, Pai, estou pronto. E nós temos que ter esse sim na nossa vida, porque dizer está consumado é um sinal de que um chamado foi cumprido, uma missão foi cumprida. Não foi só por algo simples, foi por toda a humanidade que ele deu a vida dele. E essas foram uma das últimas palavras que ele disse, ali naquele momento, aonde as pessoas zombavam dele, como já foi dito em outras quartas-feiras, onde as pessoas testavam ele, se ele realmente fosse filho do Deus Altíssimo, que ele tirasse ele mesmo dali, salvasse também ali as pessoas que ali estavam com ele, mas havia uma escritura a ser cumprida, havia uma profecia a ser cumprida. E nós temos que ter isso dentro de nós. Diego, pega aqui, por favor. Então, cabe a nós, todos os dias, parar para refletir. Eu tenho cumprido o chamado que Deus me deu? Eu estou pronto
para passar por momentos difíceis, por dificuldades, para ser perseguido, para ser humilhado, eu vou suportar até o fim, até que Jesus volte ou até que Ele me leve, porque muitos de nós, ou todos nós, não sabemos como vai ser o nosso encontro com o Mestre. Eu sei que eu vou me encontrar com Ele, não sei se vai ser através de um acidente, se vai ser de uma morte natural, mas eu tenho certeza, como o pastor Natalino estava dizendo, né, pastor, sabe, do que nós temos certeza? Eu tenho certeza que eu vou me encontrar com Ele. João 19, 28 ao 30 diz assim: depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído, e para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. É interessante nós ver que assim, estava concluído para que a Escritura se cumprisse. Até hoje a Escritura ela vem se cumprindo através das profecias que foram entregues através dos grandes homens, grandes profetas de Deus, os homens de Deus do Novo Testamento que veio trazendo a palavra de Cristo a toda a igreja em Atos, Paulo, Pedro, João e os discípulos ali se esforçando. Eles vieram continuando anunciando a palavra de Deus e declarando que o Mestre ele voltaria para nos resgatar. Assim como ele disse, eu vou, mas eu voltarei para buscar a minha igreja. E essa é uma promessa que está aí ao longo dos anos e que nós temos certeza que ele vai voltar. Não sabemos quando, mas não mais numa cruz. Amém? Agora ele vai vir para levar toda a sua igreja, mas não há mais necessidade de uma cruz, porque a cruz já veio, ele já se fez cordeiro por cada um de nós. Ele nos deu a salvação para que nós mantermos ela em nossa vida, para que nós todos os dias, quando nós olharmos para uma cruz vazia, nós lembrarmos que um dia o Mestre teve pregado nela pela nossa vida, por cada um de nós. Quando você vê uma cruz que ainda tem um bonequinho preso lá, é que eles creem que Jesus não ressuscitou, ele está lá ainda crucificado na vida deles. Mas para nós a cruz vazia significa vida, amém? Que Ele está vivo. Quando nós falamos está consumado, nós pensamos o quê? Que uma dívida ela foi o quê? Paga. Ele pagou o alto preço por cada um de nós. Ele deu a própria vida. Ele completou todo o propósito que Deus deu para ele aqui na terra. Todo, do começo ao fim, as Escrituras se cumpriram, como nós viemos nos acompanhando nesses últimos dias, aonde nós falamos Domingo de Ramos, aonde nós falamos da Sexta-feira da Paixão, a morte de Jesus, domingo nós falamos da crucificação, e tudo isso tem que ficar memorizado dentro de nós. Se você começar a guardar tudo que a Bíblia nos ensina para nós, dentro de você, você vai se tornar uma pessoa forte na fé, uma pessoa que tenha a palavra de Deus dentro de você. Eu sempre digo para as pessoas assim, se hoje nos tirarmos a Bíblia, como em alguns países não podem ter a Bíblia, quanto dela está guardada dentro de você? Quanto dela você tem acumulado dentro de você? Se falar para você assim, escreve o capítulo de um livro, será que nós seríamos, na nossa mentalidade, capazes de escrever um capítulo de um livro inteiro, de começar a reunir pessoas que leram a Bíblia, que aprenderam através dela, de falar assim, nós não temos ela em papel, mas nós temos ela
guardada dentro de nós. Por isso que todos os dias nós precisamos estar aqui meditando nessa palavra, para que o amor nosso por Cristo não morra. Amém, igreja? Então, eu quero que vocês meditem e refletem nisso. Quando Jesus disse, está consumado, a sua missão aqui na terra foi cumprida. Estar consumado é como um brado de vitória. Você crê nisso? Significa que o sacrifício de Jesus foi o suficiente e que a salvação foi concretizada. Nos dias de hoje, a humanidade tem conhecimento que Jesus morreu na cruz, mas muitas pessoas não compreendem, não entendem porque Jesus morreu nela. Tem pessoas que, se nós perguntar para elas hoje, você sabe por que Jesus morreu ali naquela cruz? Ela não sabe responder. E não é por falta de meios de informação, é porque realmente ela nunca se interessou em saber quem é Jesus Cristo. Porque quando Ele se revelou a mim, e quando Ele se revelou a você, o que despertou dentro de nós foi um interesse de querer conhecê-lo cada dia mais, de querer saber quem foi aquele homem que morreu por mim, que deu a vida por mim. E quando nós nos interessamos em entender, quanto mais nós buscamos aprender, mais nós vamos entender que o que nós fazemos hoje é insignificante perto do que Ele fez por nós. O que nós vemos hoje são pessoas negando Jesus diariamente. Quando um simples não posso, não dá, deixa de fazer a vontade dele. Sendo que quando Deus, podemos até trazer uma imaginação, quando Deus falou assim, olha filho, você vai descer lá e vai morrer por eles. Ele não disse não. E muitos não são ditos hoje em dia para Jesus. Porque quando nós estamos servindo, nós não estamos servindo um templo de pedra ou a homens, nós estamos servindo o Senhor Jesus. Então, nós estamos validando todo o sacrifício dele por nós, porque ele morreu para que, como eu li domingo, para que nós tenhamos o prazer de anunciar a salvação outra vez, de proclamar esse evangelho, de falar da grandeza dele a outras pessoas. Então, por isso, nós temos que parar e pensar, estar consumado é uma palavra que tem feito parte da minha vida, porque aquele sacrifício foi um sacrifício total, e eu tenho me dedicado totalmente a Jesus Cristo nos dias de hoje, porque a maior preocupação das pessoas é arrumar tempo para elas, hoje em dia. E para Jesus Cristo, nós estamos abrindo espaço do nosso tempo para Jesus Cristo, para o Senhor Jesus. Quanto tempo nós dedicamos na nossa vida diariamente para satisfazer os nossos caprichos, as nossas próprias vontades, nossos prazeres, nos dias de hoje, sabendo que há uma contagem regressiva no mundo para que Ele volte. E quantas almas nós podemos salvar diariamente falando do amor dele, seja pregando o evangelho na rua ou usando a nossa própria rede social para falar de Cristo a outras pessoas. Então eu fico pensando que Deus falou comigo recentemente, não perca mais tempo, fale de mim para as pessoas, pregue a minha palavra aos necessitados, porque se nós olharmos para a nossa vida hoje, a nossa atividade no reino, ela tendeu ao quê? A diminuir o ritmo, sendo que nós deveremos cada dia mais aumentar a nossa força, colocar mais força de espírito, mais força de vontade, porque conforme os dias ia passando,
que nós vamos lendo o Evangelho, Mateus, nós vamos lendo Marcos, nós vamos lendo João, mas é que Jesus ele ia fazendo com mais força, com mais garra. Ele queria mostrar dia após dia as Escrituras sendo cumpridas nos dia a dia. Até quando o pastor pregou sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uma profecia que já estava escrito lá atrás, estava acontecendo e as pessoas não perceberam. Um rei entrando sentado em um jumentinho. Estava acontecendo nos olhos deles. E eles não perceberam aquilo. Eles não perceberam. Para muitos foi uma encenação. E as coisas estão acontecendo aos nossos olhos. E nós estamos percebendo que as profecias elas estão acontecendo dia após dia, acordos políticos, guerras, menções da própria palavra de Deus em lugares onde a gente nunca ouviu falar, a gente vendo as coisas acontecer ao redor do mundo, são sinais de Cristo que Ele está voltando e nós temos que estar atento a tudo o que vem acontecendo. Amém, igreja? Nós precisamos estar atentos. Lucas 22, 42, Jesus disse assim: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí que eu digo, nós precisamos fazer uma reflexão. Qual é a vontade que nós estamos fazendo hoje? Qual é a vontade de Deus ou a nossa? Olhando para as marcas, hoje eu até comentei com a Olivia, estava vendo o tempo da crucificação, desde que ele é preso até a morte em cruz, no filme Paixão de Cristo. E aí eu fiquei vendo os açoites, a tortura e também até a crucificação. E eu fiquei com uma vontade imensa de chorar assistindo aquilo, pensando assim, será que realmente nós éramos merecedores de tudo aquilo que ele passou? Eu fiquei a tarde toda refletindo, meu Deus, porque a gente assiste, mas tem momento que Deus pega nós e Deus fala assim, ó, foi por você. Tudo isso. E por mais que o filme é violento, que a cena é forte, eles não conseguem reproduzir com toda clareza de como foi, porque com certeza foi bem pior do que aquilo que o filme representa. E se pegassem você hoje e começassem a nos açoitar, só vou parar quando você negar ele. Até onde você vai suportar? Até onde nós suportaríamos? Eu só vou parar quando você negá-lo. Se você fala assim, eu nego Cristo, a gente para de te açoitar. Quantos de nós iríamos dizer assim, ó, eu vou até a morte, mas não vou negá-lo? Eu vou até a morte. Porque nós passamos dias pregando a palavra, ensinando, mas quanto você está refletindo nisso dentro da tua casa? Ou você vive só do que você ouve dentro da igreja? Nós estamos vivendo só do que vem dentro da igreja. Quanto tempo nós estamos tendo com Ele dentro do nosso lar? Ou o tempo que nós estamos tendo, às vezes, nenhum trabalho de ler a Bíblia, de meditar em um versículo, em uma passagem? Porque de uma coisa eu tenho certeza, quando nós estamos dando bobeira, tem um ser que está assim, ó, para nós, ó.
esperando a hora certa para dar o bote, esperando o momento certo. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos vacilar, temos que estar sempre atentos. Amém, igreja? João 10, versículo 17 e 18 vai dizer: o Pai me ama, porque eu dou a vida para recebê-la outra vez. Olha como isso é forte. Eu estou dando a minha vida para recebê-la outra vez. É isso que nós temos que fazer, igreja. Dar a nossa vida aqui nessa terra para Ele. Porque esse corpo vai ficar, mas nós vamos receber lá no reino dos céus uma nova vida. Amém? Ninguém tira, olha o que ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la, de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. E Deus está dizendo isso para nós. Pode dar, filha, sua vida por mim, porque a recompensa vai ser grande. Não vai dar, mas dá sem arrependimento. Amém? 1 Coríntios 15, 42, diz assim: os corpos que agora temos acabam na corrupção da morte, mas quando ressuscitarmos, serão corpos gloriosos. É verdade, sim, que agora são corpos mortais, mas quando voltarmos à vida, serão corpos cheios de energia. Ao morrerem, não passam de meros corpos humanos, mas na ressurreição serão corpos espirituais. Amém? O fato é que Jesus tinha uma missão, veio ao mundo e cumpriu. Ele consumou a sua missão na cruz, completou a sua missão, foi até o fim. A cruz foi o cumprimento da vontade do Pai. Ele morreu e ressuscitou como havia dito. Mateus 28, 6 vai dizer: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam, o lugar já está vazio. Ele mesmo declarava no meio da multidão: eu vou morrer, não tem problema, mas eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Tudo que estava profetizado de respeito da obra do Messias foi cumprido de maneira perfeita na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele foi um sacrifício perfeito. E nós também temos que ser esse sacrifício perfeito. Nós somos cheios de erros, eu sei. Temos pensamentos maldosos. Mas se nós não pararmos para refletirmos na nossa vida, os nossos erros, as nossas falhas, e viver uma vida santa, nós corremos o risco de perder o que Jesus fez por nós. Por isso que ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que ser separados para Ele. A nossa vida tem que ser uma vida de santidade. Lembra, um dia eu preguei Coríntios 13 aqui na igreja, e aí eu disse: nós falamos que amamos as pessoas, não falamos? Eu tenho amor dentro de mim. Mas é só chegar uma pessoa que você não vai com a cara dela, você já fala assim: ih, aquela pessoa está chegando, não vou com a cara dela. Acabou o amor. Entendeu? Acabou o amor. Porque lembra que eu falei, que eu perguntei para o pastor: pastor, os apóstolos oraram pela conversão de Paulo? E aí o pastor me mandou o versículo. Eu me esqueci, mas está anotado no meu celular. E eu já tinha ele anotado também, para confirmar. Jesus disse: orem pelos seus
inimigos. Você vai ter que orar, meu irmão. Nós vamos ter que orar pelas pessoas que nos odeiam. Nós vamos ter que clamar por pessoas que nos fizeram mal. Porque ele não veio para os sãos. Ele veio para salvar a alma do perdido. Ele veio para alcançar aqueles que estão vivendo no beco, que estão nos hospitais, perdidos nas drogas, que estão vivendo uma vida de destruição. E se nós não fazermos isso e não irmos atrás dessas pessoas, nós estamos escondendo o bem mais precioso que essas pessoas podem receber, que é a salvação. Nós temos autoridade do reino para levar uma palavra de salvação a outras pessoas. E muitas das vezes nós nos calamos. Muitas vezes. Amém? Mas nós não vamos nos calar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você crê? Foi Deus quem definiu que a morte de Jesus seria através da cruz. Nós recebemos a nossa salvação através do sangue de Cristo. Não foi eles que decidiram, crucifica Jesus. Foi Deus que preparou tudo aquilo. Foi Deus. Eu estava vendo, pastor, não sei se o senhor chegou a ver, o pastor Natalino também, aquele homem que fez Barrabás lá no filme Paixão de Cristo. Quem lembra dele? O Mel Gibson falou para ele, não fica olhando muito para o rosto de Jesus. E Jesus tinha sido espancado, estava todo ensanguentado. E como? Calado. E ele como encenando ali no papel dele, quando ele olhou para Jesus, ele se constrangeu na gravação do filme. Ele olhou e tirou o rosto. Mas ele tinha que continuar contracenando. Se você pesquisar, você vai ver aquele homem falando que aquele olhar converteu ele. O olhar de Jesus ali converteu ele. Aí você imagina, nós temos um testemunho de vida para outras vidas. E nós não falamos para as pessoas o que Jesus fez na nossa vida a outras pessoas. Nós precisamos, pessoal, proclamar essa palavra. Nós precisamos sair um pouco dessa estrutura de 4 paredes e encarar o nosso dia a dia frente a frente com outras vidas. Ter um tete-a-tete com famílias que estão precisando de uma palavra, com homens, com mulheres que estão sofrendo. Porque às vezes a gente acha que a nossa vida está difícil, que as coisas estão complicadas para nós. Mas tem muita gente sofrendo muito mais, gente. Tem muita gente precisando de uma palavra de vida. Você já parou para perguntar se Deus poderia usar um outro caminho para nos salvar? Sem precisar colocar Jesus na cruz? Às vezes as pessoas falam assim, mas não precisava disso. Se com isso as pessoas não dão valor, imagina se fosse mais fácil, de uma forma mais simples. Mas Deus sabia que somente através da cruz o plano de salvação seria consumado. Jesus sempre soube que ia ser dessa forma, mas caminhou firme no seu ministério, curando, libertando, ressuscitando mortos, levando a palavra de salvação, perdoando, amando, até que se cumprisse as Escrituras. Amém? Mateus 16, 21 diz, a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele sabia que ele ia passar. Ele sabia. Ele até disse que, se possível, passa de mim o cálice,
mas que a vontade de Deus fosse feita. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Mais uma vez ele vai dizer: passe de mim o cálice, não seja como eu quero, não seja como eu quero. Porque são várias citações em livros diferentes, mas todas as vezes ele fala o quê? Não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Foi feita a vontade do Senhor na vida de Jesus Cristo. E na nossa vida está sendo feita a vontade do Senhor? Efésios 1, 21 ao 22 vai dizer assim: que Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existe nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Tudo nesse mundo, tudo está sobre a autoridade de Cristo. Nada nesse planeta, nada. Para pensar, gente, nada acontece nesse mundo se não for com a permissão de Deus. Nada. Tudo que acontece, Deus permite. Deus permite. É a vontade dele. E às vezes ele permite que coisas ruins aconteçam em nossa vida, para nós não nos afastarmos dele, para que nós nos apeguemos cada dia mais. Lembra quando o pastor falou que Deus colocaria-nos à prova quando nós estivéssemos passando por um momento difícil? E Deus pode nos dar um serviço melhor para nós, condições melhores de ganhar bem, mas aquele trabalho iria tirar o nosso tempo com ele? A escolha seria de quem? Nossa. Porque se aquilo que nós nos apegarmos nos tirar de Deus, foi escolha nossa deixar de fazer a vontade dele. Às vezes, nós temos oportunidades grandiosas de mudar drasticamente a história da nossa vida aqui na Terra. Só que, muitas das vezes, essa condição de mudar a nossa história aqui na Terra pode mudar a nossa história lá no reino também. Por isso nós temos que vigiar todos os dias. Amém? Gálatas 3, 25, 26. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? 1 Pedro 3,18 vai dizer: porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Não é mais preciso que Cristo venha morrer novamente por nós. O sacrifício já foi feito. Amém? Aí, para finalizar, para nós orarmos, Atos 20, 24. Diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Nós podemos nos colocar de pé? Será que você vai poder dizer isso na sua vida?
o ministério que Jesus me confiou. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando você chegar no final da sua vida, não se preocupe qual foi o tamanho do sucesso da sua vida aqui nessa terra. Não se preocupe, tem muita gente que tem um sucesso enorme aí fora, que não vai nem ver a glória de Deus. Mas o que vai fazer a diferença é o quanto você dedicou a sua vida a Cristo. O que vai fazer a diferença é você poder chegar, talvez, em um leito de morte, em sã consciência, e poder dizer assim, ó, eu sei que eu não passo de hoje. Aquela respiração cansada, sabendo que você está nos últimos dias da sua vida. Mas você vai poder dizer, está feito, Senhor. Eu cumpri o meu chamado. Meu irmão, nada nesse mundo é tão valioso quanto a salvação que Cristo nos deu. Não se apegue a bens materiais, não se apegue a nada, mas confia que Ele é o Deus de provisão. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E medite aí dentro de você. Faça uma reflexão. Tente criar a imagem de Jesus naquela cruz, ensanguentado, surrado, todo quebrado, dizendo assim: Pai, está consumado. Eu fiz a minha parte. Eu fui até o fim. Agora é com eles. Jesus está dizendo que agora é com você, meu irmão. Faça a sua parte. Faça o seu melhor por Ele. Faça uma avaliação da sua vida. Eu tenho me dedicado, eu tenho dado o meu melhor para Ele, eu tenho sido fiel a Ele. Tudo que eu tenho feito, primeiro eu tenho feito para o Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós queremos nessa noite, Senhor, de entregar todo o nosso ser a Ti, toda a nossa vida. E se há em nós, Pai, algo que nos afaste do Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, porque às vezes, Senhor, nós deixamos de fazer a Tua vontade aqui na terra para tentar satisfazer os nossos desejos, Senhor. Perdoa se em algum momento nós desviamos o nosso foco, Pai. Perdoa-nos, Pai. Nós somos eternamente gratos pelo Teu sacrifício lá naquela cruz, Senhor Jesus. E temos o privilégio do Senhor olhar para nós e nos dizer: vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Você é amigo de Jesus, igreja. Você tem um amigo grandioso que está sempre cuidando de você. Obrigado, Pai. Nós queremos Te aplaudir nessa noite, Senhor. E também vamos cantar mais um louvor ao Senhor, Pai. Porque o Senhor é amado, Pai. O Senhor é digno de todo louvor.
e de toda adoração. Mas primeiro aplauda Ele nessa noite. Aplauda Ele.